Olá, pessoal, retornando o nosso intervalo, hoje é a nossa quarta aula, e estamos falando a respeito de organograma. Falamos a respeito de benefícios, limitações, objetivo do organograma. Agora antes de finalizar, nós falamos a respeito das regras gerais, e agora a gente vai dar continuidade, então, a respeito do assunto. A gente consegue visualizar aqui a estrutura, né? Lembrando que isso aqui é uma representação gráfica da estrutura formal da empresa, né? Então, a empresa ela tem a estrutura formal e é uma forma de representar graficamente. Por que representar graficamente? É mais fácil para entender. Né? Você bate o olho e fala assim, aqui ó, o presidente, que é o seu João, né? Aqui cada um dos diretores. Aí fica, você olha, já bate o olho, já bem tranquilo, né? Todos vocês já viram organogramas, tenho certeza absoluta, né, de algum livro, com o professor Belli, quando falou sobre teoria geral da administração, ou outro professor, né, os alunos, quando eles vêm para falar a respeito de, quando a gente começa a trabalhar em organização, sistemas e métodos, né, curso de administração, o pessoal com certeza, né, conhece. Aqui tem um ponto interessante, ó. Vocês estão vendo o organograma? O organograma, ele é uma representação da estrutura da empresa, né, da estrutura organizacional, ou da organização. Notem o seguinte, o organograma, aqui ele tem uma seta só para indicar, mas o organograma é o centro, tá? Ele não tem setas, o organograma não tem setas. Fluxograma tem setas. Então, assim, o fluxograma que vai justamente, né, é uma representação gráfica, que é o nosso próximo assunto, né? É uma representação gráfica que demonstra o fluxo e como é que o fluxo vai, ele tem setas. Organograma não. O curso de administração e contabilidade, o pessoal é muito fera, tá? 100%. Mas eu já peguei livros de direito que ele faz assim, ó. Vou mostrar o organograma, o cara não tem a menor noção, vou mostrar o organograma de não sei o quê. Aí ele mostra com setas e ele está mostrando o fluxo de um processo. Tá? O fluxo é fluxograma. Ele chamou de organograma. E eu já vi também, né? Organograma com setas eu acho que eu não vi, eu já vi chamar errado, tá? Mas o organograma não tem setas. Por que ele não tem setas? Porque essa linha de comunicação, ela é tanto, digamos, se aqui fosse um diretor e aqui é aqui o presidente, aqui o diretor, essa comunicação ela ocorre tanto de baixo para cima, como de cima para baixo. Então não tem seta para cima e para baixo, é sem seta. Tá? O organograma não tem seta. E também não é assim, ó, aqui daí daqui vem para cá. Tá vendo que a linha vem aqui em cima, ó, e ela liga cada um deles. E o que demonstra aqui, ó? O que a gente consegue ver aqui, ó? Que eles estão todos na mesma linha, né? Se tivesse assim, ó, ia aparecer tipo aqui diretor financeiro, aqui diretor comercial, como se o diretor financeiro fosse mais que o comercial, né? Porque na nossa mente a gente estuda tem lá a pirâmide, né? Aí aqui da cidade lá na pirâmide, aí vem uma outra situação. Então a gente sabe assim, onde é que você quer chegar? Todo mundo quer chegar no topo da organização. Então, quanto mais para cima, melhor, né? Por mais humilde que seja a pessoa, o cara fala, eu quero estar lá no topo, né? Quero chegar lá. Então, eles aqui eles têm que estar alinhados, se todos os três forem diretores. Se forem três gerentes, eles têm que estar os três alinhados, tá? E não é assim, ó, a linha vem daqui para o gerente comercial e o gerente comercial fala com o gerente financeiro. Não, perdão. Né? Ó, a comunicação é aqui em cima, aqui a linha, tá? É legal, a gente não vai ter essa oportunidade de estar conversando assim, vendo o pessoal fazer. Mas, tipo assim, ó, todo mundo olha e fala assim, meu Deus, o organograma já viu os montes. Aí quando você fala assim, vamos fazer um esboço bem rapidinho. Aí o cara pega e começa a fazer umas linhas aqui embaixo, assim, ó. É o mais normal que eu vejo, né? Alguns acabam fazendo assim. Beleza. Então, ó, unidades de trabalho, cargos e departamentos, e aqui a linha de comunicação. Esses são os componentes. Aqui um exemplo, ó. A presidência, e aqui eu tenho, ó, cada uma das diretorias e o nível. Olhem só que bacana. Aqui a legenda, ó. Tá vendo o tracejado, ó? O tracejado, aqui tem aqui a linha contínua, tá? O tracejado vai dizer assim, ó, que o diretor da qualidade, ele tem autoridade funcional sobre a divisão de montagem. Tá? Por quê? Porque o cara lá da montagem, ele não vai dizer assim, ó, o que o diretor da qualidade vem dar palpite ou pitaco aqui no meu negócio. Não, ele tem autoridade funcional. O organograma demonstra isso.
E o que é interessante é o seguinte, que o organograma, ele traz aqui, ó, com uma legenda diferente. Por quê? Porque se o diretor da produção pedir alguma coisa para a pessoa da montagem, da divisão de montagem, e o diretor da qualidade, quem é que tem autoridade hierárquica? Para quem que ele vai responder? Sempre para o diretor da produção, tá? O chefe dele, o superior dele é o diretor da produção. Agora, o diretor da qualidade também vai exercer a sua autoridade, tá? Então é bem legal, porque, tipo assim, ó, num conflito entre os dois, o cara sabe a quem que ele deve se reportar, tá? A ideia é que nunca tenha, né? Aqui tem duas coisas, né? Eu tenho a questão da questão da autoridade hierárquica e eu tenho aqui, ó, esses dois aqui, ó, que eles chamam, a gente chama de assessoria, né? Ou staff, né? Então, a presidência, ele tem uma assessoria jurídica e uma assessoria de comunicação. O assessor, ele não é mais que o diretor. O assessor, ele está lá para assessorar, auxiliar, né? Como um órgão, como um consultivo, né? Então, a presidência vai decidir pela aquisição de uma filial em outro país. O jurídico vai analisar os contratos, né? O jurídico vai analisar, verificar quanto à viabilidade, verificar a documentação, assim como a presidência também pode ter aqui uma assessoria, né, de comunicação, pode ter uma assessoria contábil, né, enfim. A ideia também é o seguinte, é claro que não é para o cara querer ser o sabichão de tudo, né, e querer ser o suprassumo. Então, é normal, né, ainda mais com a quantidade de informações que você é demandado, você ter essas assessorias aqui. O que não é legal é se você tem a presidência com trocentas mil assessorias. Significa que talvez, né, para não dizer que sim, que talvez você tenha um presidente que ele não deveria ocupar o cargo, né? Do tipo, professor, se foi ele que fez a empresa, aí todo mundo baixa as orelhas e obedece, né? Mas quando você vai escolher um presidente, se você tem que ter uma assessoria jurídica de comunicação contábil, blá, 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 um monte de assessoria significa assim, cara, será que esse cara realmente é qualificado o suficiente? Será que tem tanto volume de serviço? Pode ser que tenha, a assessoria jurídica o cara não vai escapar, né? Mas assim, ou será que o cara não sabe nada, né? né? Não sei, às vezes eu tenho pegado situações, né, saindo não da questão, mas na esfera judicial, que às vezes o cara também quer dar uma de sabichão e saber tudo, e daí às vezes tem juiz aí que acha que é médico, né, é uma tristeza. Aí, cara, né, aí para isso tem a perícia médica, né, o cara não falar bobagem, mesmo que o juiz fosse médico, tá, ele tem que encaminhar para o perito, que ele está lá no cargo de juiz, tá? Mesma coisa aqui, mas só trocando, né? A gente só fala alhos e bugalhos, né? Ok. Aqui, nesse organograma, eles tomaram cuidado para dizer assim, olha, eu vou botar essa linha aqui de autoridade funcional, porque eu quero que a assessoria de comunicação, ela tenha autoridade funcional sobre a diretoria de produção. Talvez é alguma determinação, alguma coisa nesse sentido. Pessoal, quero aproveitar aqui para comentar o seguinte com vocês. Teve um caso de uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que foi uma aluna, ela é uma administradora, já faz alguns anos, e num primeiro momento era para mim ser orientador dela, eu queria ser orientador dela, acabou não dando certo, pensei, bah, mas graças a, né, tive a oportunidade de ser o orientador, e daí eu orientei o trabalho dela foi sobre gestão da qualidade, o processo de implantação da ISO 9001 numa empresa aqui da nossa região. Trabalho super legal, e assim, ó, o trabalho que ela fez dentro da empresa foi bem bacana. A empresa obteve a certificação e ela foi do começo até o fim, tá? E isso que eu estou querendo falar com vocês é a respeito do organograma. Vou explicar por quê. Ela foi responsável pela implantação da ISO 9001, é claro que ela tinha, né, o superior dela. O que aconteceu? Quando ela começou, ela estava no departamento tipo da qualidade e tudo o que ela pedia para os outros departamentos da empresa, digamos assim, ó, olha aqui, ó, digamos que ela está aqui em qualidade, ela não era diretora, tá? Ela estava aqui como uma funcionária aqui da qualidade. Aí tem a produção, tem recursos humanos, tem tudo, tem várias funções ali da empresa.
Aí ela precisava de um documento, porque ela precisava justamente fazer todas as etapas para a implantação da certificação. E ninguém dava, tipo assim, o cara falava assim, não, acho que todo mundo tem um monte de serviço, ok? Todo mundo falava assim, não, todo um monte de coisa, cara, fala com o teu diretor, fala com cara, cuida do, tipo assim, cuida do que é teu, eu tô fazendo outras coisas. Ela chegou no presidente e falou assim, olha, eu quero fazer um excelente trabalho, só que, não existe possibilidade, por quê? Porque eu estou lá na base da pirâmide. Aí eu tenho todo mundo lá em cima, né? E cada vez que eu vou pedir alguma coisa, eles dizem assim: não, tem que pedir para o diretor, o diretor está no mesmo nível do meu diretor, e daí eles se falam, e daí sim vai acontecer. Aí o presidente falou assim: eu quero muito implantar a ISO, e nós vamos fazer isso aqui acontecer. Ele trouxe ela lá da base, da pirâmide, ele trouxe ela aqui, ó, para cima como assessoria. Ela, como assessora, não manda nos demais. Só que daí vinha toda a comunicação da presidência, de cima para baixo. E ela implantou a ISO. O que eu estou querendo falar com isso, com esse exemplo, que é uma situação real aqui da empresa da região, é o seguinte: o gráfico, a pessoa olhar o organograma, tipo, não é o olhar o organograma, mas o que ele representa. Então, assim, ó, ela era a mesma pessoa. Só que a partir do momento que ela veio aqui para cima e que todas as solicitações dela vinham da presidência, as coisas funcionaram e ela implantou. Então, assim, quando ela chegou no presidente, ela falou: ó, oh, cara, tipo, desse jeito, tipo, não vai dar certo, não vou conseguir. Tipo assim, ó, então abro mão, não vai dar, entendeu? Aí ele falou: não, a gente vai implantar, a gente quer muito, precisa, na verdade, né? Os setores precisavam da certificação e deu muito certo. E o trabalho dela, ela falou sobre toda a implantação da ISO, dos programas que eles fizeram, trouxe imagem. É claro que o trabalho que ficou muito bom, né? Mas assim, ó, ela tinha ainda muito mais material e fez, né? Eu fiquei muito feliz de ter orientado ela, foi bem legal, né? Até porque o trabalho já ia fluindo e coisa e tal. Aqui, ó, eu tenho na legenda também uma unidade provisória, que é uma forma de demonstrar, né? Então, assim, essa unidade ela existe nesse momento, né? Mas provavelmente essa unidade daqui a um tempo não vai mais existir. Então, para que você consiga demonstrar aqui. Organograma, né? Dos tipos de organograma. Organograma estrutural. Então, o que é organograma estrutural? Técnica utilizada para representar a maioria das organizações. No alto da folha consta o nome da organização, aquelas regras, né? As linhas. A linha cheia é a autoridade vertical. E a de coordenação é a linha horizontal. A linha tracejada deve ter seu significado na legenda. Beleza, a gente viu isso. Deve ser feito por, né, um agrupamento ou grupamento de unidades. Das unidades de maior hierarquia às de menor hierarquia, aquela questão, né? E unidades do mesmo grupo deve ser obedecida a ordem alfabética, né? Porque sempre tem aquela disputa, né? Tipo, quem é o primeiro aqui da esquerda, da direita. A autoridade funcional é a autoridade sobre a função. Beleza, a gente viu aqui o organograma. Deixa eu mostrar outros tipos, talvez que vocês não viram. Esse aqui, ó, é o organograma circular ou radial. Então, olha só. A presidência no centro, a assessoria jurídica, assessoria, né, de recursos humanos. Aí aqui eu tenho a diretoria, aí a divisão de recrutamento, divisão de seleção, a de produção com a divisão de montagem. Ou seja, quanto mais, né? Quanto mais no centro, maior o nível hierárquico, quanto mais se afasta do centro, mais nas margens, menor o nível hierárquico, tá? Acho interessante trazer para vocês, para que vocês também conheçam outros organogramas, né? E até para mostrar, e até para fazer no trabalho de conclusão de curso, um artigo científico. Ele é, né, não tão utilizado quanto o outro, pouco utilizado, ele suaviza a apresentação da estrutura, ele economiza espaço, e a autoridade ela é representada do centro para a periferia. As linhas de autoridade ficam difíceis de serem identificadas. Reduz aqui o conflito entre superiores e subordinados, empresas que geralmente a gente vê, né? Hospitais, universidades, querem fazer diferente. Representação da estrutura mais complexa. Quando você tem a estrutura com muitos níveis, né, pode ser que se torne mais complexo e mais difícil. E pode utilizar letras e números para simplificar, necessita de legendas. Aqui,
Eu tenho que dar uma olhada, eu não tenho lá na apresentação, mas a Receita Federal do Brasil, ela chegou a um determinado momento que ela utilizou um outro tipo de organograma, e ela colocou tudo com as legendas. Depois ela voltou atrás e trouxe por extenso nos retângulos. E eu sempre mostrava para os alunos, tipo do presencial, porque o que acontece? Quando você vê tudo com legendas, lembra que a ideia do organograma é você bater o olho e conseguir compreender bem a estrutura? Então, assim, você batia o olho e ficava se debatendo a sigla com a legenda. Então, assim, depois eles voltaram para aquele tradicional, tá? Aqui, ó, funcional tipo 1, né? Legenda, qualquer unidade voltada à execução. Funcional tipo 1, funcionário não tem um chefe hierárquico imediato. Por isso que é essa loucura. Ó, olha aqui, ó. Aqui embaixo. Assim que o funcionário conclui a tarefa, sua subordinação muda para o supervisor adequado à nova tarefa executada. As ligações indicam a subordinação temporária. E a subordinação à presidência, ela é hierárquica. Olha lá, o presidente, sim, ó. Aqui está em ordem. Mas aqui, entre eles, aqui, né? É possível, porém, uma diretoria com dirigentes responsáveis por cada função na organização. O funcional tipo 2, né? Esse é já o mais que a gente conhece, né? Aplicado em organizações de pequeno porte, pouco verticalizada, poucos chefes para várias unidades. Aqui, ó, um outro tipo, né? Porque ali a gente fez uma distinção, a gente fez uma separação entre os funcionais. Aqui eu tenho um estrutural funcional. E olha só que interessante, ele diz aqui, ó, qual que é o cargo e quais são as atribuições aqui, ó. Então, presidente, preside as reuniões, aprova as compras. Assessoria de comunicação, analisa a estrutura de comunicação, detecta os problemas. Então, em alguns casos, a gente vai ver que esse organograma aqui, ele vai substituir o manual da organização. Por quê? Porque o manual ia dizer o que é a atribuição de cada um deles, né? E aqui ele já coloca de uma forma abreviada. Só pode ser elaborado por partes, porque ele acaba ocupando muito espaço, né? Então você vai acabar fazendo linhas que vai ter que acessar uma outra página para entender melhor. Retirando-se o prolongamento dos retângulos, essa parte aqui de baixo, ó, converte-se num organograma estrutural, né? Fica que nem aquele organograma aqui, ó. Que nem esse organograma aqui, ó, né? Que daí o que a gente fez? A gente acabou só mostrando aqui uma partezinha dele, ó. Desculpa, tá aqui, ó. E o organograma matricial. E lembrando, ó, o que eu tenho, ó. Lembra que eu falei ali da legenda? Ó, autoridade funcional. Então, o funcionário, a linha contínua, ó, ele vai sempre responder ao responsável pelo projeto. Então, esse aqui é o projeto A, esse é o projeto B. E a autoridade funcional é pelo diretor da produção, pelo diretor da qualidade e o diretor de recursos humanos. Então, aqui o que está tentando fazer é justamente você reduzir os conflitos, né, entre o responsável aqui pelo projeto e um diretor aqui, né, ou da qualidade ou da produção. Tá? Fica bem legal. O organograma matricial, ele resulta da estrutura tradicional, mais a estrutura por projetos. Ele contempla os dois tipos de autoridade funcional e a hierárquica, né, e a autoridade maior é dividida entre a presidência, de cunho político, e o titular da área de projeto, de cunho técnico, né, que são aqui, ó, os que têm a linha contínua, né, que tem os maiores poderes ali. Desculpa. A sensação de duas chefias é permanente, tem que tomar um cuidado com isso, que era justamente o que o Fayol era contrário, né? Fayol dizia, deve haver unidade de comando, somente um chefe lá para os subordinados, para que não haja, né, uma loucura ali da pessoa não saber, né, dupla subordinação ou até uma situação ali de caos completo. Permite uma maior mobilidade e flexibilidade que as outras, mas é mais difícil de implementar esse organograma. Difícil conciliar as duas estruturas, né, por projetos, por funções, e pode ocorrer atritos por questões de jurisdição. Jurisdição significa assim, o que é atribuição de um, o que é atribuição de outro, o que é competência de um, competência de outro. Não é competência do cara ser competente, ou até de ser competente, né, mas tipo assim, ser a pessoa certa para tratar sobre isso. Então, assim, pode ocorrer ali, se é, né,
atribuição do diretor de produção ou se é do cara de projeto. Isso pode ser aqui, tentar entender de quem que é ali a atribuição, tá? Recomendações finais. A gente falou e viu muito com retângulos, só que ao invés de retângulos pode ser utilizado círculos, pode ser o retângulo, mas com os cantos curvos, e outras simbologias, tá? Também pode ser e também vai estar correto. Esteticamente, deve-se buscar a simetria, né? Então, assim, simétrico, não botar 2 diretores, 3 diretores para cá e um só para o outro lado, fica uma coisa... gera confusão em quem olha, né? O objetivo é de ser de fácil leitura, visualização, o cara bater o olho e entender. Devem ser evitadas siglas, então, se possível, em vez de botar tudo com siglas, tem que fazer a legenda, se puder botar por extenso, melhor. A linha de coordenação não deve ligar as unidades diretamente, para não dar conflito. O uso dos nomes o uso de nome dos ocupantes dos cargos exige constante atualização. O cara mudou, né, saiu, foi trabalhar em outra empresa, saiu dessa unidade, foi para uma filial ou foi para a matriz, só ascendeu de cargo. Então, eu quero colocar os nomes, beleza, né, mas tomar o cuidado que daí vai demandar uma atualização maior. E durante a elaboração do organograma, podem surgir discrepâncias. Essas discrepâncias, né, provavelmente vão ser da estrutura informal, aquela que, né, não faz parte ali do planejado. Agora, vou mostrar de uma forma sucinta para vocês, com um material extra, a respeito de outros tipos de organogramas. Esse material eu retirei, né, ele foi feito pelo Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração, que é o INEPAD, e pela Universidade de Brasília. Esse material, quando eu entrei no banco, eles fizeram um programa chamado Programa de Ascensão Profissional, e consistia em a gente fazer uma série de provas, e o objetivo era o funcionário crescer de uma forma mais rápida. Então, assim, você só entra no Banco do Brasil com concurso, eu tinha feito o concurso, e daí você tinha uma outra forma de ascensão, que era fazer as provas, né? Eu fiz as provas, era conteúdo de administração, então eu fui bem, né? E aí eu fiquei todo contente, né? Aí não era o gerente da agência, mas era um gerente logo subordinado ao gerente de agência, tinha entrado no banco, e ele falou assim: pô, Rafael, eu vi que tu fosse assim, um dos caras que foi melhor do país, assim, foi super bem, passasse em 6, acho que era 6 de 7, passasse em 6 e coisa e tal, ele tinha passado em 2, né? Passado em 2, o cara já tinha anos de casa, passasse em 6 e coisa e tal, pô, e onde é que tu vai se candidatar para crescer e tudo mais, né? Fiquei super contente, né? Aí tá, a gente se candidatou a uma vaga, ele se candidatou também, né? Eu, num determinado momento, pensei em ir para a diretoria de crédito, mas nem era diretoria de crédito, era alguma outra vaga. Aí eu sei que naquele programa de ascensão ele tinha 2 campos, né? Ele tinha o esquerdo e o direito. O direito era tipo assim, ó, graduação. Aí a graduação, administração, nota máxima, beleza. Pós-graduação, eu estava fazendo mestrado, eu tinha concluído o mestrado, nota máxima de pós-graduação, não tinha como ter mais nota do que pós-graduação, mestrado, nota máxima, tudo apresentando documentos, coisa e tal. Aí de ascensão profissional, eu tinha quase todos os pontos de ascensão profissional, né, beleza, só que como se fosse assim, gestão de desempenho por competência, como se fosse tipo um painel, né? Pense num painel. Aí eu tinha o lado direito, assim, que era o cara, né? E eu tinha o lado esquerdo. O lado esquerdo era tempo de banco, cargos exercidos no banco, só que eu não tinha 20 anos de banco, eu tinha, tipo, sei lá, tinha acho que já 1 ano de banco. Moral da história. Da vaga, tava concorrendo eu, né? E esse gerente, cara super querido, adoro o cara de paixão, né? Super querido. Aí, moral da história, ele falou assim: Rafael, eu fiquei entre os 4 primeiros, em que lugar que você ficou se candidatando? Aí eu tinha, era para ser programa de ascensão profissional, né? Eu tinha toda a pontuação em termos de conhecimento, só que eu não tinha o conhecimento, sei lá, aquela bagagem do dia a dia de ter 20 anos de casa, né? Aí eu fiquei em 48. Tipo assim, cara, não ia chamar nunca aquilo lá, né? Não ia chamar nunca, né? Então, tipo, enfim, né? Mas bacana, né? O material bem legal, recebi o material, fiz prova. O Banco do Brasil é uma escola, né? Aprendi muita coisa com o banco, tenho muito carinho, todas as pessoas que trabalhei lá e que aprendi. E tudo que foi curso, na época, como eu fiz o mestrado, tudo quanto era curso que era autoinstrucional, e eles me permitiam fazer, eu pedi, recebi material para ter, e me auxiliou muito para vários
Claro que depois o conteúdo vai se desatualizando, né? Mas vários conteúdos e coisa e tal, que depois eu até para aprender, para depois passar. Muitos cursos eram autoinstrucionais, daí você vai evoluindo. Então, assim, tem um carinho bastante especial, né? Mas o programa de ascensão profissional, não sei, né? O objetivo do banco talvez era outro, mas não era pela pontuação ali. E tinha uma outra colega que também tinha ido super bem, que também era no comércio exterior, e ela também tinha tido umas notas, era no mesmo prédio, andar em cima, assim. Ela era muito inteligente também. Ela tinha feito, acho que 5, tinha passado em 5. E também, assim, foi, tipo, eu e ela, assim, né, não sei o quê. Cara, ela ficou no mesmo cargo, tipo, não mudou nada, né? Mas valeu a pena ter ido fazer. Cara, eu acho que a gente foi até fazer no final de semana, isso aí, não me lembro mais, tá? Tem os certificados. O professor usou os certificados para alguma coisa? Cara, não, né? Depois para lecionar em outras graduações e coisa e tal. Teve uma vez até que eu postei lá, que dizia assim, a Universidade de Brasília, enfim, né, como se ganhou certificação daquilo, mas não, sei lá, sei lá. Depois a gente vai passando um tempo, se vê assim que o que conta é o da graduação, o do mestrado, né, o da pós-graduação também, tipo assim, pós-graduação é conhecimento na prática para o cara tocar no negócio, né? Ah, professor, eu estou pensando em fazer mestrado ou estou pensando em fazer a pós? Qual que é melhor para trabalhar? Ambiente de trabalho é a pós-graduação. Ah, professor, estou pensando em lecionar. Pula direto para o mestrado, né? Se for possível, já pula direto para o mestrado. Porque como foi aumentando, tipo assim, vai aumentando a concorrência de tudo. Então, hoje em dia, o cara só entra com mestrado. Professor, estou pensando em fazer o doutorado. É legal pra caramba, né? Professor, pensa em fazer? Eu acho legal, né? Dizer assim, todo mundo agora tem que chamar de doutor. Brincando, né? Mas, mas as faculdades, elas foram num ritmo que o que aconteceu? Faculdade tipo Estácio de Sá e outras faculdades, depois que elas conseguiram o credenciamento do MEC, elas falaram assim, professor com doutorado é muito caro, vou mandar os professores tudo embora, quando tiver que recredenciar, chama tudo de novo. Então, o cara ter o doutorado, em vez de ser um negócio bom, foi um negócio que fez cortar a cabeça dos caras, né? Aí eu pensei um pouco mais, né? Que o cara vai passar vários anos estudando, deixando de ganhar, que o cara deixa de estar no mercado de trabalho trabalhando para fazer um monte de artigo científico, né? Quero ver quando o pessoal do MEC vê esse vídeo, né? Aí o cara faz um monte de artigo científico e, tipo, depois manda embora, né? Então, né? Então é isso, né? Conversa longa, né? Pena que eu não edito, né? Devia editar e tirar essa parte. Beleza, pessoal. Mas é verdade. É verdade, né? Não retiro o que eu falei. Organograma clássico. Apresenta as características mais importantes da estrutura organizacional. Lembrando, isso aqui era do Banco do Brasil, que eles fizeram bem bacana e eu achei super legal. Né? Então, aqui, viram que ele fez arredondado? Presidente, né? Divisão de produto 1, aí os diversos diretores, divisão de produto 2, diversos diretores. E lembrando que está tudo alinhado. Né? Professor, a gente falou sobre departamentalização. Então, você vê que você tem a mesma estrutura aqui embaixo, tá? E conforme aqui, produto 1 e para o produto 2. Departamentalização para o produto. Legal? Ou serviço. Organograma vertical, colocação e posição vertical, Então, esse aqui, tá na horizontal, é o mesmo organograma, só que na posição vertical. Esse aqui, ele é conhecido como diagonal ou europeu, né? Disposto em sentido diagonal, permite que no rodapé tenha um repositório de informações para cada órgão. Então, aqui eu tenho os níveis, A diferença é que ele está escrito na diagonal, né? Mais comum na Europa. Assim como na Europa também, o pessoal usa o calendário que você vê a semana toda, né? Você pega as agendas, o pessoal na Europa, eles têm a semana toda, então você visualiza a agenda inteira. Professor, eu uso o Google Agenda, eu também vejo a semana toda. É isso aí. É mais fácil você se programar, né? A gente tem aqui vários dias, o cara vai passando. Mas na Europa, tem algumas coisas, cada um vê como é que acha mais interessante se adaptar. É claro que para nós, se eu estou falando do organograma, esse aqui é mais comum, né? Tipo assim, você bate o olho já, a mente já tá. Esse aqui o cara fica assim, ok? Organograma circular. Então, aqui mostrando, só que mostrando daí com, né, os retângulos com os cantos arredondados aqui, e daí você vê os vários níveis, bem legal, a gente tinha comentado.
Radial ou setorial também bem interessante, você consegue visualizar com mais aqui, ó. Ficou bem legal para visualizar. Esse é legal para mostrar num TCC assim da empresa, ó, né, no trabalho, como é que ficou o organograma. E em barras, aqui em barras ele mostra aqui a quantidade de níveis hierárquicos, ó. Aí você sabe, ó, o diretor, que o cara é poderoso aqui pelo tamanho aqui da barra, né, ó. Gerente até vai auxiliar, ó. Aí depois vem, ó, chefe B, depois, ó, gerente B, auxiliar 1, auxiliar 2. Legal? E, e é isso, pessoal. A respeito de organogramas, então, nós falamos sobre departamentalização. Falei, vou mostrar através de organogramas, e agora a gente pôde, né, ver ali as regras gerais, alguns cuidados, ter o nome da empresa logo no canto superior, né, no canto superior não, mas no superior da página, né, constar o autor, o ano, a versão, são pontos importantes e algumas regrinhas ali. Por quê? Porque assim, ó, você vai lá para os Estados Unidos, você vê o organograma, você entende. Assim como se o cara também vier de fora, né, o cara olha, ele tem que estar, né, redondinho, simétrico, funcionando. E aqui, por fim, então, eu botei como material extra, mostrei alguns tipos de organograma para a gente visualizar, ok? Vou parar essa gravação aqui e vou fazer um videozinho curto só mostrando ali um pouco a respeito de como montar ali o organograma, tá bom? E daí também fico disponível para perguntas e questionamentos.